Olá a todos e bem-vindos à nossa série de conversas Nova Vida com Olav Heitman. Olá, Rav Leitman. Olá, Nitza. Nós falamos aqui nos últimos tempos sobre a saúde. Aprendemos do Rav Leitman todos os tipos de novas ideias com relação ao que o nosso corpo é e os sistemas que se encontram nele. Sobre muitas doenças que existem hoje em dia no nosso tempo, no mundo. E as ideias que recebemos, as levamos mais adiante. E hoje, Rav Leitman, nós queremos passar a uma nova etapa e avançar para a direção do que é o tratamento. Não tanto de como são os problemas mesmos, senão que levar essas situações adiante com as pessoas. Levar as pessoas desde a situação onde se encontram até uma nova vida. Nietzsche, então, nos construiu uma situação a partir da qual nós podemos tomar e a partir daí avançar. Então, Nietzsche, por favor, pode nos contar esta imagem para que a gente possa seguir. Diz Nietzsche, sim. Então, o que nós hoje vamos fazer, vamos começar a nos ocupar da pessoa mesma, das pessoas que passam por uma dor, por situações que não sabem como se confrontar com ela. As pessoas, de forma natural, respondem que lhe dói algo, ou lhe passa algo, esperam receber uma solução pelo lado da medicina. Mas, no geral, essas pessoas, quando vão ao médico, pode ser por problemas de estresse, de depressão, ou o que é um cansaço crônico, ou uma falta de concentração, ou dores nas costas. Assim, com esta sensação de que algo não está bem no meu corpo e que também algo interno não está bem. Eu não sei outro lugar aonde possa me dirigir. Então eu vou ao médico e o médico faz todos os tipos de exames e muitas vezes, inclusive, são os mesmos, esses exames saem de forma correta e então ele diz você está bem e o tema de que você não se sente bem é outra história. E então é uma situação na qual a pessoa se desespera e vai a todos os tipos de psicólogos, e então o psicólogo o manda ao psiquiatra, e o psiquiatra lhe dá comprimidos, e tudo que ele recebe não é algo que lhe ajuda, que não lhe acalma, não lhe soluciona os problemas, senão que a pessoa vive com estes problemas, e isto passa a ser algo terrível para a pessoa. Ele não pode ter prazer de nada na vida. É difícil com seu trabalho, com seus filhos. E então, dentro do entendimento disto, a partir do entendimento disto, nós queremos convidar aqui no estúdio pessoas de que cada uma represente uma situação especial, uma situação na qual então se encontram aqui como que se fosse de forma virtual uma mulher de 32 anos, uma mãe que sofre de tonturas, cansaço. Temos também um homem de 45 anos que possui dificuldade de respirar, lhe doem as pernas. Também outra pessoa que é engenheiro e possui problemas que já não lhe deixam trabalhar e a partir destes tratamentos continuam desta maneira. Outra mulher de 39 anos que seus exames saíram de forma correta, mas todos os momentos possuem medo. Duas amigas que têm os mesmos sintomas, falta de prazer, falta de energia na vida, e dois jovens que possuem dores no corpo e também possuem falta de concentração, estresse, pressão, perderam a atração sexual. E então, todas essas pessoas que receberam tratamentos e que não lhes foi útil, fizeram todos os tipos de exames e todos saíram de forma correta. E alguns buscaram então alguma forma de aliviar estes sintomas e foram a todos os tipos de tratamentos alternativos, outros métodos, mas no final das contas,
O resultado é que ainda sofrem, e isto é o que é compartilhado com todos os que se encontram aqui. Eles sofrem por um período muito longo, e então eles buscam numa nova postura, eles estão desejando algo. Diz o Rav, o que eu posso adicionar a estes 10 é o que eu posso dizer também para toda a humanidade. Diz Oren, sim, eles representam toda a humanidade, diz o Rav, mas não somente nesse sentido, senão que no sentido oposto. Há pessoas que saem às ruas e explodem por causa do estresse, da pressão, e outras vão para o terrorismo e todos os tipos de pressões. E isso é devido aos fracassos interiores. E aqui eu não quero falar do que são os divórcios e a violência, as drogas e tudo que existe. A pessoa não se encontra em um equilíbrio interno, e isto lhe causa todos os tipos de problemas, problemas médicos que nós podemos ver de acordo com os estudos de que a pessoa não se encontra mais equilibrada, e também há todos os tipos de problemas fisiológicos que nós somente os definimos como enfermidades. E além disto, nós vemos também que não podemos definir o problema como uma enfermidade de que ele não se sente bem, de que ele não pode se concentrar, de como que ele disse que lhe dói aqui, lhe dói ali, senão que são coisas que podem se fazer com eles, inclusive se eles se ocupem de algum esporte, de que também é difícil obrigar isso às pessoas porque elas não possuem energia e não têm vontade de começar a fazer nada, não podem persistir nisto. Os filhos, o estresse do trabalho, da família, tudo isto enterra a pessoa, isso está claro. Então, em essência, a fonte de todos os problemas é a falta de equilíbrio interno. Não mais do que isso. Também isto é a fonte dos problemas mais sérios de todos, inclusive os problemas como o câncer, a diabetes. Todas as enfermidades são uma falta de equilíbrio entre os sistemas do corpo. Falamos disso em outras vezes. E também as enfermidades e também os problemas que nós não definimos como enfermidades, senão que sensações ruins, falta de força, falta de desejo, falta de possibilidade, de capacidade da pessoa de viver a essência. Que se faz? Com certeza que estes são problemas que hoje são um mal geral, de que vêm e inundam toda a Terra, que se encontra nisto, todo o planeta. Se uma vez, por exemplo, o que era depressão ou fenômenos como os que você disse, inclusive as dores nas costas, era somente para, digamos, pessoas especiais, os que estão aí na elite. Inclusive, há contos nesse sentido dos tempos antigos, desde algumas centenas de anos. Agora, em troca, a depressão se encontra nas tribos africanas e sul-americanas. Inclusive, nos animais domésticos, recebem medicamentos contra a depressão. Porque, por exemplo, um cachorro que se encontra próximo ao seu dono e ele recebe dele esta sensação porque nós nos encontramos todos em uma só rede, em conexão entre nós. E por isto, precisamente, isso sobre os animais faz sentido, porque os animais, e também os animais, por exemplo, que estão em zoológicos, os animais, ao estarem próximos às pessoas, recebem essa sensação, e devemos nos ocupar destes animais, não porque se encontram em uma jaula. Nós vemos ali de que eles possuem sintomas de que, até tal ponto, são influenciados. Quer dizer que aqui há um problema, como se fosse um fenômeno corporal, que tanto o nosso corpo como a parte animal sofre disto, não de que tem que ser uma pessoa inteligente, filósofo, especial, desenvolvido, senão que cada pessoa, devido ao fato de que ele está conectado com toda a humanidade, nós lhes transmitimos esses vírus.
vírus, se podemos dizer assim vírus, senão que o tema é que se transmite de forma viral isto para todo mundo. E devido a que todo mundo se encontra em uma falta de equilíbrio, nós nos causamos, devido a isto, não somente que nós devemos dizer de que enquanto nós nos ocupamos de todo mundo até que toda a humanidade não chega ao equilíbrio, de toda forma a pessoa vai estar sobre essa influência, que não possui equilíbrio, e então ele vai voltar outra vez à falta de equilíbrio. Nós outra vez vamos ter que voltar a equilibrar a pessoa, tantas vezes quanto for preciso, sem cessar. E até onde isso pode lhe ajudar, isso também é uma pergunta, porque cada vez nós temos que trabalhar sobre ele contra a influência de todo o meio, de todo mundo. Isto por uma parte. Por outra parte, se nós falamos de dar a todo mundo uma cura, um tratamento, que é o mais desejável, que isso somente é possível através de que eles se conectem de forma correta, de que estejam de uma forma mais recíproca, de que deixem de competir, o ódio, de odiar-se, o ódio infundado. Isto é um tratamento para o qual deveríamos ter feito já há muito tempo no mundo, mas é impossível fazer se o mundo não revela uma necessidade disto. Se nós começamos a explicar isto às pessoas que vêm a nós, eles não vão escutar, porque para eles está tudo bem. O que é que você nos recomenda? O que é que você está nos dando? Um comprimido? Não. Ou me está dando na participação em um âmbito, em uma oficina, um workshop, em um grupo. E se não há alternativa e eu de verdade sofro, então eu vou ir a um workshop uma vez por semana, talvez escutar em casa uma gravação, uma música ou algo em síntese. Me dê um pacote de tratamento que eu faço. E então, se eu vou, digamos, a um workshop e um dia e no outro dia eu ouço uma música e no outro dia eu ouço uma conversa, uma conferência, e então assim eu pouco a pouco posso me sustentar e me reforçar e receber um ponto de vista diferente sobre a vida. E isto para mim vai ser mais fácil. É como se fosse um tratamento de que nós equilibramos a pessoa a partir de que nós lhe damos uma visão, uma nova visão. E então a pessoa começa a ver o mundo de uma forma diferente. E também a si mesmo. Isso depende tudo do cérebro, dos pensamentos da pessoa. Como é que ele se relaciona com isso, como recebe essas coisas. Por isto, ver a falta de equilíbrio e ver como que a pessoa volta ao equilíbrio, este é nosso objetivo, a nossa meta, ver de que este é o processo pelo qual passamos e se passa. Eu vejo nessa atitude um tratamento para todas as enfermidades, não somente para as enfermidades psicossomáticas, senão que para todas as enfermidades, as fisiológicas, porque são o resultado, inclusive essas enfermidades que não nos parecem a nós que podem ser o resultado da falta de relação, uma relação boa entre nós. Enfermidades como as enfermidades virais, ou câncer, ou infecções, ou todos os problemas com os sistemas do coração, dos pulmões, as enfermidades femininas. Mas a verdade é que não há nenhuma outra causa para a sensação, para a falta de equilíbrio do corpo, senão a falta de relações corretas entre nós. Que este seja o sistema mais elevado e que é este o que influencia todos os demais sistemas. Nós nos encontramos em nosso mundo, como já falamos, nos sistemas que são inanimado, vegetal, animal e falante. E então, se no nível falante, na relação entre nós, as relações entre nós, que este é o nível mais elevado, o falante, nós nos influenciamos uns aos outros de forma negativa, pressões, ameaças, todos os tipos de situações que nos introduzem a nós mesmos em angústias, medos, em competições. Então, com certeza e certamente que desde aqui nós chegamos a todos os tipos de explosões
no que são o nosso comportamento, o terrorismo, a violência, as drogas, as depressões, divórcios e todos os tipos de coisas, até as enfermidades internas psicossomáticas e as enfermidades fisiológicas. Então, com certeza, eu adicionaria à medicina um mesmo exército de especialistas que se ocupem do equilíbrio da pessoa através do equilíbrio das relações entre as pessoas. Como nós hoje vemos, de que o que é hoje tudo que o que é a Seguridade Social, porque há um exército enorme dos que tratam da medicina alternativa, massagistas. Isto não existia, não estava na medicina convencional. Mas nós vemos hoje, inclusive, de que muitas coisas, como massagens, o que são as terapias chinesas e demais, já estão adicionadas ao que é a caixa ao sistema de seguridade social. Então, o que nós podemos, por que não podemos adicionar também psicólogos que se atêm a tratar das conexões corretas, para que as pessoas estejam em reciprocidade? Com isto, poderíamos, primeiro de tudo, fazer um estudo até onde que isto ajuda as pessoas necessitadas, aos grupos de pessoas necessitadas, e até onde nós teremos êxito mais com estes problemas e em lugares menos, em todos os tipos de formas, de que nós lidamos atividades como oficinas, workshops e outros, e então nós vamos começar a ver como em cada caso nós podemos ter êxito. Quer dizer, nós devemos começar a desenvolver este instrumento, este meio. Isto é o que eu recomendaria. E então, devemos fazê-lo. Então, Nitsa diz, sim, nós devemos desenvolver. Sim, Rav, claro. Se não fizermos isso, nós não vamos sair disso. Então, nós devemos ver, com certeza, que a partir das estatísticas de que nós podemos, com isto, tratar todos os problemas, inclusive os problemas que não podem ser tratados de outra maneira. Diz Nitsa, eu gostaria de perguntar-lhe a respeito de que a partir das pessoas de que nós falamos, você descreveu aqui o que é uma falta de equilíbrio e a falta de relação correta entre nós, e você disse de que tudo depende, no final das contas, do que são os pensamentos, do cérebro da pessoa, e eu possuo este resultado, por exemplo, de que me dói as costas, como que está relacionada a falta de relação com as pessoas, dos pensamentos, com uma dor nas costas, diz o Rav. E eu disse que isso é um tema de sistema. Esta é a relação entre os sistemas. Está um sistema mais elevado, que é as relações entre nós, que não está equilibrado. Este é o nível humano. E depois, isto desce como falta de equilíbrio ao sistema psicossomático, e depois ao sistema nervoso, depois aos sistemas corporais, por exemplo, o sistema sanguíneo, a pressão sanguínea, linfático, o que é o sistema, assim, os sistemas mais e mais, que pertencem ao corpo mesmo da pessoa, até que chegam aos ossos, aos músculos, aos problemas de pele e mais. Como... Desculpa, amigos, não se entendeu. Desde o cérebro, os ossos, os nervos, os músculos e a pele. Mas nós sempre devemos começar do sistema mais elevado, porque se ele se equilibra, então nós também estamos equilibrados e os demais sistemas se equilibram. Então o cérebro, que nós falamos a respeito dos pensamentos entre nós, a medida do seu desenvolvimento, a abertura para com os demais, até onde as pessoas conseguem absorver os problemas, participar com os demais, até onde pode ver os seus problemas compartilhados com os demais. Quer dizer, aqui, em essência, começa toda
a história da pessoa. Este é o nosso homem, é ele que está enfermo, e não todos os outros sistemas que estão por debaixo. Estes são sistemas que são consequências, e por isso nós vemos que no inanimado, vegetal e animal, em toda a natureza, é um sistema, é o resultado de que o sistema humano não se encontra em equilíbrio. Porque se o homem não está equilibrado, os demais também não estão. Nós não prestamos atenção no que é o mundo animal e vegetal, mas eles sofrem muito. E este sofrimento vem como consequência do comportamento do homem, no nível de homem, das relações entre nós e o homem. Transfere muitas forças negativas, inclusive ao nível vegetal. Mas o fato é que nós temos, inclusive, uma demonstração de que as plantas sentem as pessoas e também elas trabalham sobre o homem de forma oposta, quer dizer, também as plantas sobre os animais e não somente os animais sobre as plantas. E há aqui uma retroalimentação negativa. Diz Nietzsche, você nos deu como se fosse um pacote de tratamento, como que se fosse uma primeira ajuda. Diz o Rav, aqui nós não devemos impedir ninguém, se é para fazer um tratamento. E então diz Nietzsche, isto é como uma cesta de várias coisas, e então o que é o primeiro que nós devemos fazer? O que é que diz o Rav? Se nós estamos, por exemplo, em um workshop com essas pessoas, eu lhes daria algumas conversas teóricas. Por exemplo, com demonstrações, com vídeos, que expliquem até onde nós estamos conectados com a natureza, até onde nós estamos conectados entre nós, e até onde nós projetamos uns aos outros, e todos juntos de forma viral, uma relação nova, uma relação não boa, uma influência não boa. E como nós podemos equilibrar a nós mesmos em nossas relações e projetar a partir disto, quer dizer, chegar ao zero, ao neutro, e em seguida começar a influenciar-nos com boas influências. E como é que isto influencia cada um para a sua calma, para o seu bom estado de ânimo? Há uma forma equilibrada para ver a vida. Como isso quer dizer que nos revela hoje um mundo integral, global, de que em torno do planeta Terra estamos todos conectados. Quer dizer que nós estamos em um sistema, em um ecossistema no qual todos se encontram conjuntamente no mesmo sistema. Ele possui muitas cascas variantes, mas em geral tudo é um. E aqui nós devemos nos relacionar de tal forma com todo mundo, como dizer em total com toda a Terra. Tomemos a relação da Terra com todo o universo, porque isto é muito para a pessoa comum. Mas se nós vemos, de acordo com as estatísticas também, como é com o tema com os tsunamis, com os vulcões, com todos os problemas a respeito do aquecimento global, todos os problemas, fenômenos que existem na natureza, quantos problemas que há entre nós, na sociedade humana, em nossa interioridade, de forma corporal, o que é também educação das crianças, quer dizer, no total, vamos ver todos estes sistemas como únicos. Isto é o que nós temos que mostrar a eles, como que se fosse uma visão holística, mas que seja científica, correta, não convencer-lhes de nada, não devemos convencer ninguém, nós somente queremos saber por que nós sofremos. E então, quando nós explicamos isto, nós também falamos sobre isto. Quer dizer, nós explicamos isto em pequenas partes. Lemos, por exemplo, um texto, meia página, não mais do que isto, inclusive menos, e falamos sobre isto. Digamos, 15 minutos ou meia hora entre nós. Por quê? Porque a pessoa, quando escuta o que se fala, quer dizer, nós lemos e falamos, lemos e falamos. Por quê? Porque dessa forma, nós captamos a maneira correta do texto, mais o sentimos, escutamos os demais e também falamos.
falamos sobre isto, sobre este tema entre nós, quer dizer, absorvemos o texto que há, outra vez outro texto, ou um clipe, ou um vídeo, vamos falar sobre ele, até onde cada pessoa está conectada com todas as coisas na natureza, como a natureza nos influencia, como nós influenciamos a natureza. E outra vez falamos sobre isto, sobre este vídeo, quer dizer, conjuntamente com o que nós vemos, primeiro digamos uma vez por inteiro, e em seguida em partes, meio minuto, um vídeo, e falamos sobre isto. Outro meio minuto, e em seguida falamos de novo. Quer dizer, um clipe, um vídeo de 3 a 5 minutos. Em seguida, por exemplo, as relações entre nós. Como é que nós nos influenciamos uns aos outros, também de forma descritiva. Como nós influenciamos a nós mesmos com relação aos pensamentos, o que são as casas, as drogas, o terrorismo, as guerras, como nós estamos em combate uns com os outros e como nós estamos todo o tempo em combinações, aqui é mais bonito, mais feio, aqui é mais, ali é menos. Como nós nos damos nessa influência calma na vida, senão que ao contrário, todas as nossas relações com respeito à vida despertam em cada um uma falta de calma. Eu vejo como é que... Veja o nariz que tem. Veja os seus óculos. Veja que marca preciosa. Veja o que ele possui. E aquele, veja, suas crianças são mais bonitas. Eu saio todo o tempo nervoso, em especial se eu não vou realizar essas coisas, não vou alcançá-las. Também o mundo requer isso de mim. Eu poderia desconectar-me, mas não posso. Se eu mudo minha relação, isto não vai pressionar sobre mim. Que pressões? Tudo depende de mim, de como eu capto. Assim, eu o vejo de que pressões há sobre mim. Eu poderia ver como que se fosse uma publicidade na televisão e isto não me dizia nada. E pode ser, sim, de tal forma que me tire do equilíbrio, de que eu cancele isto e veja então agora o que eu tenho que roubar. Mais e mais. Por isto, o problema está em como nós damos às pessoas uma visão correta sobre o ambiente. O que receber e o que não receber. E também organizamos em seu redor um novo ambiente. Então, essas mesmas pessoas que chegaram como doentes aos hospitais, aos médicos e além de outros, vamos organizar a partir deles precisamente o ambiente mais saudável de todos. Precisamente porque eles sentem uma falta de saúde. Nós então podemos começar a partir deles a organizar uma sociedade mais saudável. Por quê? Porque eles possuem uma carência. E então, isto vai ser realmente desde um poço profundo a uma alta montanha. E então, diz o Rav, depois de que nós fazemos alguns tipos de oficinas, de exercícios em nossos sentidos, não devemos apurar-nos com isto, senão que eles devem incluir essas coisas, absorver essas coisas, e então nós podemos começar, juntamente com eles, a tirar-lhes, a levar eles a um passeio, a uma brincadeira, a um jogo. Precisamente pode ser que não seja físico, senão, por exemplo, uma festa, que dancem algo simples, que todos consigam fazer e que não seja difícil, inclusive de nossos jovens de 25 anos que possuem problemas respiratórios. E diz o Rav que nós lhes deixamos dançar com uma mulher de 100 quilos, não é terrível. Todos cantamos, aplaudimos. Ou seja, o fundamental é que
a pessoa se liberta do que são as pressões internas. Diz Nietzsche, quer dizer, a meta deste passeio é que nós liberemos as pessoas dessas pressões internas? Sim, diz o Rav. Sim, um passeio, isto é para dar às pessoas outros pensamentos, de tirar-lhes do que é a sociedade na qual ele recebe todos esses vírus. E de que agarre uma influência distinta do ambiente, a natureza. Eu os obrigaria a trazer seus membros da família e organizar um piquenique compartilhado. Quantos tenho? 50 doentes? Não importa quantos. Esta seria a ação que organizaríamos. Cada família traz R$50 e fazem algo simples, um piquenique, e saem ao parque, e fazem algo todos juntos. Mas ninguém fala do que lhe dói, senão que falam de coisas bonitas. Aprendemos não como que se cada um sente-se com sua família de forma isolada, não há algo assim. Senão que colocamos ali coisas para eles brincarem, jogar, uma corda para que possam pular, algo para atirar, brincar com as crianças, fazer justamente com que brinquem com seus próprios filhos e não ter vergonha de que seus filhos sejam melhores. Até que se cansem, de que estejam muito cansados, esgotados. Em seguida, liberar-lhes para que possam ir para casa, dormir. Todos os tipos de ações, assim eu penso de que o problema é que nós não temos do que é os fundamentos da medicina social, da medicina convencional, coisas desse tipo. Eu penso que se nós tivéssemos coisas assim, tivemos muito êxito. Mas o problema aqui é que há uma medicina medicamentosa muito forte, de que a pessoa cai nisto e gasta muito. E isto impede nós de fazer esses tipos de tratamentos corretos. E em geral, como é que nós sabemos de que, como é que foi no mundo antigo, de que os médicos pagavam aos médicos se a pessoa estivesse sadia e não se estivesse doente. Assim, nós devemos passar toda a medicina ao fato de que as pessoas estejam sadias e não de que nós precisamos da medicina quando esteja doente. Quer dizer, quando eles estão doentes, não devem receber de nós nada, senão que uma relação negativa. Como é que pode ser que vocês levaram essas pessoas à enfermidade? Então, diz Nietzsche, aqui há duas coisas. Um que é o sistema de saúde, e também estão as pessoas que se encontram com nós. Que essas pessoas que se encontram com nós, eu gostaria de que vocês falassem sobre elas, de que se conecte com elas, e que nós possamos entrar na imagem, e que nós possamos... Por que eu digo isso? Porque também do que é... Eu, como uma pessoa que se ocupa disto, eu faço oficinas, workshops, e nós não podemos passar por um workshop se nós não passamos por nós mesmos. Então o que falta aqui um pouco é a vivência do tema. Nós podemos falar do tema da natureza, como é que a natureza nos influencia e como nós influenciamos a natureza. Por exemplo, que pergunta você nos faria se nós éramos a mesma imagem das que nós falamos e de que nós nos encontramos aqui de forma física no estúdio? Diz o Rav. Como é que eu transmitiria esta oficina? Sim, diz o Rav.
digamos que nós estamos neste grupo de workshop, e então o Rav diz, nós falamos disto. Primeiro, devemos explicar de que isto é um sistema integral. Sim, diz Nitsa, eu já entendi disso. De que nós somos parte de um sistema integral e que eu sou parte desse sistema. E então, diz o Rav, isto faça uma discussão, uma conversa nesse sentido, com respeito, com relação com os participantes. E então, diz Nitsa, o que é que eu tenho que entender ali, diz Oren? Qual seria a pergunta? O que nós faríamos? E então, diz o Rav, até onde o sistema no qual nos encontramos nos conecta entre nós. Diz Oren, qual é este sistema? Diz o Rav, eu não sei. Clarifiquem isto. Diz Oren, pergunta, qualquer sistema? Diz o Rav, até onde o sistema no qual nos encontramos influencia nós. Nos influencia. E adiciona o Rav, que tipo de sistemas, sistemas da natureza, nervoso, os pensamentos, o sistema ecológico. O que é este sistema? O que influencia todos conjuntamente, de que nós nos encontramos como se fosse uma rede entre nós, como que se fosse uma teia de aranha, e cada um de nós se encontra conectado e amarrado como se fosse nesta rede, e então, de forma necessária, cada pessoa faz um movimento interno e ele influencia os demais, até o ponto em que nós estamos conectados uns com os outros, e isto quer dizer de que nós chegamos ao mundo integral. Nós vemos, houve também na crise, de que desta forma, é desta forma que acontece, e assim aparece, e nos mostra que é assim. E se é assim, se nós até tal ponto estamos conectados uns com os outros, por acaso há algo na natureza, em tudo que nós nos encontramos, que não se encontra em conexão? Ou tudo está conectado de forma correta e influencia uma coisa com a outra, uma com a outra? Tudo com respeito a qualquer outra coisa, de que nós estamos como se fosse em uma esfera. Traz com isto todos os tipos de demonstrações. Com certeza que tudo deve vir da ciência, não de outra sabedoria. Diz Oren, vamos nos introduzir nessa situação e suponhamos de que nós falamos sobre isso. E então, eu repito a pergunta. Até onde este sistema nos influencia? Eu vou contar como que se fosse de forma pessoal, como que se fosse uma das pessoas dessa oficina. Eu vejo, por exemplo, na minha casa, onde eu tenho minha mulher e meus filhos, e este é o sistema que mais me influencia, mas não devo depreciar o lugar do meu trabalho, porque às vezes eu chego na minha casa, eu vejo que tem pessoas que no meu trabalho me pressionam, muitas coisas não me deixam dormir na minha casa quando vou dormir. E muitas vezes acontece ao contrário, de que também, por exemplo, as coisas não vão bem na família e eu não posso trabalhar direito. E então eu tenho aqui duas coisas. Uma é o que me acontece no trabalho e outra é minha família. E então eu tenho que dizer a verdade, que a verdade não importa o que acontece no país e muito menos me influencia. Ou com certeza de que se o combustível aumenta, então ou se há problemas na economia, que ela esteja em queda, mas se não chega até mim, não é algo que me preocupa. E então, se voltamos às perguntas que nos deram para tratar, quanto mais estes sistemas estão próximos, mais eles me influenciam. Muito bem, diz o Rav. Agora você realmente está influenciado deles? Diz Oren.
eu posso brigar com minha esposa por algo que aconteceu, ou com algo que aconteceu com as crianças, e além disso, eu me identifico muito de que a pessoa não dorme à noite. Com este jovem que dizia ali, eu não posso dormir se há algum problema no trabalho ou se tem um problema na minha casa. Quer dizer, eu sou muito, muito influenciado por isto. Isto me enlouquece. Diz o Rav, isto não tem um medicamento direto. Diz, eu tenho dores aqui, no que é nas costas, eu estou no que é uma camisa de força e todo o tempo eu penso como que é o trabalho e as crianças e tudo mais. Diz o Rav, bebe, sim, às vezes. E além disso, não. Diz Oren, como eu poderia, se eu pudesse não estar aqui, não estaria, mas como não tenho outra alternativa, te ajuda. O Rav diz de que você reage assim? Diz Oren, não. Minha mulher diz que não. Mas o que? Adiante. Diz o Rav, você deve mudar a percepção de como vê as coisas. Como é que você recebe essas coisas? Diz Oren, também isto já me disseram 1000 vezes. Diz o Rav, o que pode ser é que o que você descreve a você mesmo não é o que acontece, senão que é o que você imagina. Sim, de forma livre, diz Oren. Diz o Rav, se você escuta meia palavra e em seguida fica dando voltas, 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 sim, Oren, o mundo completo, por completo. Diz Oren, se eu escuto uma coisa, eu escuto meia coisa e em seguida eu já estou todo o tempo com isto, porque eu me construí esta torre, me dá algo e em seguida eu faço aqui uma torre, não importa com o que, com família, com trabalho, com qualquer coisa. Muito bem, diz o Rav. E então isto vai mudar. Como? Pergunta. Diz o Rav, porque a partir de que você está sendo influenciado aqui com os demais, nas oficinas, workshops, e começa a examinar você mesmo e os demais, como reagem e como está constituído, construído, como está feito, como que você tem que ver que as coisas dependem de você e não dos demais, e de que todas as imaginações que você desenvolve, que todas essas coisas vão lhe mostrar que cada vez tem mais a ver de que a impressão do mundo é unicamente sua. Ela depende da atitude tua para com o mundo. Também, o ambiente no qual você se encontra. Este ambiente deve se relacionar, você deve se relacionar com cada coisa de forma que impeça, que freie todos estes movimentos tão grandes em cada um. Quer dizer, vocês devem se organizar entre vocês. Diz o Oren, pergunta, como nós aqui no workshop? Sim, de acordo com o que nós estamos falando. Sim, os 10 que somos, diz Oren. E então, diz o Rav, você deve dizer, por exemplo, de que cada tarde fazem como se fosse uma assembleia. Se juntam, seja via computador, Skype, ou que seja. Que sua meta seja até onde vocês se projetam uns com os outros em um ponto de vista equilibrado sobre a vida. Não que eu venho a te acalmar, senão que eu conto-te como é que eu vejo isso. Diz o Oren, pode me explicar de outra forma? Diz o Rav, você me disse que eu possuo pressões, estresse, todos os tipos de coisas, estouros a todo momento, diz o Rav. Eu falo de
de uma forma calma com vocês, embora eu seja como vocês. Quer dizer, cada um tem que ser como que um freio com respeito aos outros, de que ele apresenta as coisas bonitas, as coisas equilibradas com respeito aos demais. Cada um tem que ser como que trata os outros, um tratamento para o outro, porque eu sei que isto voltará para mim, e também pelo fato de que você esteja equilibrado, isto vai voltar a mim. Não há no mundo nada verdadeiro. Nenhum tema verdadeiro, diz o Rav. Tudo é nossa imaginação. Tudo depende de como é que nós recebemos. E por isto, eu tenho que tratar de estar influenciado por cada um. Agora, você nos contou sobre as tensões de que você possui. E agora nós, os 10, falamos com você. E te dizemos tudo isto é besteira, não é importante, veja de outra maneira, já estivemos em estas situações, cada um te diz isto. Um não quer, o outro não quer. Se nós queremos que você saia disto e esteja equilibrado, te equilibramos com certeza. Se você é tão sensível de que com meia palavra já sai com algo, então se nós falamos com você durante 15 minutos, com certeza de que te introduzimos em um equilíbrio. Mas, se adicionado a isto, eu te digo como eu vejo as coisas, mas que, embora eu diga que, veja, hoje minha filha me trouxe uma nota, um bilhete do diretor da escola, e eu tenho um problema e eu preciso ir amanhã e já estou nervoso com isso, não sei o que fazer com isto, de que amanhã termina a escola e vai ao exército e então eu não sei se vou poder conviver com todos esses problemas e outros. E assim eu mesmo, se eu disser isto, você deve dizer, não, não, veja isto, veja, todos já foram assim, veja quantos amigos já tiveram e fizeram assim, e um hoje é tenente, e o outro é chefe da máfia, e todos têm êxito e ademais. E então você me acalma. Você agora já saiu do seu problema, e então você agora, com respeito a mim, é como algo, como podemos dizer, como alguém que me trata, me faz um tratamento, e assim todos. E então, diz o Oren, é como que se eu estivesse agora com 9 psicólogos, diz o Rav. Eles não te examinam, não te investigam, senão que são amigos que te acalmam, de uma forma simples. Você sabe de que meia palavra de alguém, com isto a pessoa pode ou saltar, ou pode ser que se acalme. Diz Warren, o que é que eles possuem que pode me acalmar? E o Ravi diz pelo fato de que estamos conectados uns com os outros. Esta é a força de que eles têm. Devido a que nós estamos conectados uns com os outros, eu quero e o outro quer, eu te influencio, e o que acontece comigo? Eu quero te influenciar coisas boas, e então eu posso te influenciar isto. Nós não determinamos isto. A conexão se encontra, mas a partir dessa conexão eu posso te enviar uma influência positiva boa. Diz Nietzsche, isto é com respeito à dinâmica comum que há no grupo e a dinâmica que você descreveu aqui. Diz o Rav, não, isso aqui não é uma coisa especial. Nós aqui utilizamos a conexão recíproca que é entre todos. E nessa conexão nós queremos influenciar uns aos outros com coisas boas. Não mais do que isto. Mas agora, isto por uma parte, mas por outra parte, se cada vez que nós falamos sobre a conexão boa, correta entre nós, nós temos que conectar isso com a natureza, de que nós nos encontramos em algo grande, redondo, completo, que nos projeta uma força única, de que
nos envolve a todos conjuntamente em uma relação boa e linda, porque o resultado desta força é que nós vivemos e vemos que somente da força boa nasceu o segredo, a essência da vida. De que se você leva as pessoas a um nível tal de interconexão com o universo, a natureza, da situação geral, ele começa um pouco a sair do seu mundo estreito. E isto o influencia muito, o acalma, faz que entenda as coisas de uma forma mais fácil e que possa receber. Isto eu faria com eles por primeiro, diz o Rav. Em seguida, eles sentiriam como é que isto os influencia. Com certeza de que um tratamento deste tipo é um tratamento psicológico no final das contas. Isto é uma psicologia materialista simples, de que nós somente sobre um só princípio nós trabalhamos, sobre o que é a relação recíproca, de que o que há entre todas as partes da natureza. Diz Nietzsche, esta primeira parte que você explicou, eu tive êxito em entender. Digamos, por exemplo, se Oren começa a me explicar de o que lhe molesta, então eu devo lhe acalmar e dizer-lhe que pouco a pouco começa a receber coisas boas de seus pensamentos bons. Por exemplo, se eu vejo aqui, resulta para receber um tratamento, acontece que eu devo tratar os outros 9. E então, pelo fato de que eu trato os demais, não diz o Rav, eles também te acalmam. Então eu vou me ocupar deles. Então Nietzsche diz, se eu trato 9, estes 9 me tratam. E você disse agora de que eu devo me conectar, como é que você disse, diz o Rav, nós devemos ver de que nós estamos conectados entre nós, e de que nós estamos conectados com toda a humanidade, e com toda a natureza, inanimada, vegetal e animal. A humanidade também é uma parte da natureza. Sim, diz Nietzsche, e diz o Rav, e também inanimado, vegetal e animal. Todos estamos conectados em um só mecanismo. Se nós assim falamos com as pessoas, ele começa a estar um pouco a sair do seu mundo estreito, começa a ver todas as coisas e se afasta um pouco dos seus próprios problemas. E esta relação com o mundo global e grande, isto o muda. Ele começa com isto a renovar as suas relações integrais corretas com toda a realidade, com toda a natureza. Ele começa a ser uma parte do sistema integral. Diz Nietzsche, somente pelo fato de que eu pense sobre isto, somente com os pensamentos, sim, diz o Rav. Quer dizer, Nietzsche, eu tenho que agora imaginar-me, sentir isto, nada mais pensar? Sim, diz o Rav. Nós já sabemos que é assim. Os cientistas falam como que isto é assim. Diz Nietzsche. Nós falamos de que nós estamos conectados entre nós, conectados com toda a humanidade e conectados com todos os sistemas da natureza. E isto ajuda um pouco a sair dos meus problemas estreitos. E me dá como se fosse uma visão uma visão melhor. E isto ajuda a me melhorar e a melhorar a minha relação com a natureza. É isso que você disse? Sim, diz o Rav. E então diz Nietzsche, o que acontece se eu renovo essas relações com a natureza? Como isso me influencia? Diz o Rav. Você renova sua conexão com o que são os sistemas da natureza, inanimado, vegetal e animal, que disto saiu a humanidade, o homem, a partir destes sistemas. E então, com isto, você se encontra em um sistema, em uma conexão correta com todo o sistema geral.
E isto te provê, te doa maior saúde, de que todo este sistema também te pertence. Você esteve alimentada de tudo isto, do que é o inanimado, vegetal e animal. Se nós, por exemplo, no que é o planeta Terra, por exemplo, deixasse de existir o campo magnético, não existiria mais vida. Se algo muda a força de gravidade, todos os nossos sistemas fracassariam. Uma só mudança para um lado e para outro e pronto, terminaria tudo. Isto como inanimado, vegetal e com animal. Todo o segredo do que é todo o fundamento do nosso alimento está nos vegetais. E também com o nível animal. Inclusive o nosso corpo está neste nível. Então a pessoa, se pensa sobre isto, renova todas as suas conexões com essas coisas, porque elas começam a lhe influir. Tudo isso então o faz mais saudável. Como diz Nietzsche, diz o Rav, este sistema geral, quando nós o renovamos essas conexões, nós queremos entrar nessas conexões, nós não nos cortamos com isso da humanidade. Então, por isso que a pessoa se encontra enferma, senão que nós queremos renovar essas conexões de novo, nós queremos estar como uma parte de tudo o que é a natureza. Esses pensamentos, esses desejos, é como que se fosse que limpam todos os tubos de conexões entre nós e com todas as forças da natureza. E isto muito, muito nos influencia. Diz Nietzsche, além do pensamento sobre a natureza, há outra coisa que eu possa fazer em começar nesse sentido? Diz Rav, sobre cada coisa, o fundamental é a humanidade. Se você quer ver a humanidade de forma equilibrada, isto te ajudaria, te mudaria, te melhoraria. Mas o importante, diz o Rav, o mais importante de tudo é valorizar o grupo no qual se encontra, este grupo de tratamento, e querer estar sob a sua influência 24 horas por dia. Lembrar como que eles falam sobre isto para te acalmar, como é que eles sorriem para ti, como que juntamente com você fazem todos os tipos de atividades, até onde cada um e todos juntos te equilibram. Como que se fosse que cada um que chega toma uma parte da tua doença. Descreves isto a ti mesmo. Diz Nietzsche, isto quer dizer que eu também tomo uma parte da doença dos demais? Diz o Rav, sim, mas não o toma para ti, senão que unicamente tira deles. Diz Nietzsche, esta é a primeira etapa e é isso que você nos recomenda para fazer na primeira etapa? Diz o Rav, sim. Segunda etapa, traz um bolo e diz, esta é minha doença, tome. Tome-a. E eu te digo, não é como que se fosse um ritual, mas na realidade tudo surge dali, todo o tema do convite. Como que se fosse e que tivesse interiormente uma sensação clara de que o que eles tiram de ti, eles tiram esta enfermidade. Porque estão seguros de que isso vai passar. Não importa as dores nas pernas, de que se te dão golpes na cabeça, dores na cabeça,
Então, agora cada um come um pedaço de torta, divide em 9 partes, e menos a parte sua, e agora cada um toma os seus problemas. Mas tem que estar segura de que isso vai passar. Parece uma forma pagã, mas é assim que trabalha, é assim que atua, é a nossa psicologia. Com certeza de que não há nenhuma relação com as coisas elevadas espirituais, senão que são todos os tipos de exercícios dessa forma, o que é a influência do entorno, o ambiente, são as pessoas, pode-se inventar e encontrar muitas outras coisas. Diz o Rav, nossa conversa está terminando, e aproveitando antes que passamos à próxima conversa, você poderia nos dar um exercício para fazermos em casa? Diz o Rav, eu tenho que chegar amanhã ao workshop e contar até amanhã como é que eu senti, em que me emocionei, sobre o que estourei, e mais e mais. Não esconder deles nada, não ocultar nada. Como é que eu posso fazer de que eu chegue onde eles estão e de que eles estejam sempre contentes e que para mim nunca acontece nada. Contar de que na realidade houve várias coisas e que se eu houvesse pulado e destruído e reagido e de repente eu vejo de que essas coisas não me influenciam mais dessa maneira. Precisamente é isto que eu vou contar-lhes amanhã. Diz, orem, como é que eu me esforcei em me sobrepor a tudo que eu senti? Sim, diz o Rav. Desde o momento em que eu amanhã chego e conto-lhes como que eu estouro, então eu não estouro. Bom, diz o Rav, eu espero que vocês tenham anotado. Então, como é que vão vir amanhã, como que estouraram, não vão esconder nada de seus amigos e como vão fazer isto. E eu vou ficar muito contente se vocês fizerem isto. Muito obrigado, Rav Leitman, muito obrigado, Nitsa. Até amanhã e que tenhamos todos um bom dia.